Poderia falar seu nome completo? O meu nome é Diógenes Oliveira e sou gaúcho natural do Rio Grande do Sul, do município do interior, mas moro em Porto Alegre. Qual a sua idade? Vou fazer 68 anos este ano. Pertenceu a qual organização? Lá no tempo da luta contra a ditadura e da clandestinidade era a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Qual que era o seu cargo lá? Não tinha cargo, era soldado e combatente. Uhum. E ingressou em que ano na VPR? Tinha quantos anos? A nossa organização, ela foi criada na sequência do golpe militar de 64. A primeira organização que surgiu foi o Movimento Nacionalista Revolucionário, o MNR, foi fundado pelo falecido governador Leonel Brizola, e aí pelo ano de 67, antes das maio de 68, surgiu a VPR em São Paulo. O que o senhor faz hoje? Hoje eu sou aposentado. Aposentado. Estou com 68 anos. E qual que é a avaliação que você faz desse encontro aqui com seus ex-companheiros? Nós viemos aqui nos encontrar um grupo de companheiros daquele tempo e mais alguns amigos de hoje, um pouco para reatar os laços de fraternidade, de camaradagem, daqueles tempos heróicos de luta contra a ditadura militar, reconstituir um pouco da nossa história, analisar o momento que nós estamos vivendo no Brasil e na América Latina, que é um momento muito especial, um momento muito profícuo, muito fértil, e um pouco também conversar sobre o nosso futuro imediato, num contexto em que no Brasil uma companheira nossa daqueles tempos, que também foi militante das nossas organizações, que também esteve presa conosco em São Paulo, no presídio Tiradentes, que é a companheira Dilma Rousseff, é candidata a presidente da República, e ela, em certo sentido, representa um pouco a síntese dos nossos sonhos, dos nossos ideais e do nosso projeto político, que não foi derrotado pela história, ao contrário, demonstrou que tinha razão de ser e que foi indo ao longo de um processo histórico até o momento da eleição do presidente Lula, um operário na presidência do maior país da América Latina, e hoje uma companheira que não é representante, mas que foi integrante e participante da resistência armada contra a ditadura militar. A gente veio um pouco conversar sobre isso e, claro, confraternizar com os companheiros, com o dono da casa, e foi um momento de particular emoção para todo mundo e de grande densidade histórica. Como é ser chamado pelos meios de comunicação conservadoras de terrorista, assim? Hoje os meios de comunicação, a chamada imprensa marrom, ou imprensa golpista, imprensa de direita, ainda procuram desconstituir historicamente o papel daquela geração. Mas é uma tentativa infrutífera e vã, porque na verdade aquela geração se afirmou no processo histórico como a vanguarda do continente. É claro que, como dizia o poeta Álvaro Moreira, ao longo da vida e na medida em que nós vamos caminhando, o nosso passado vai ficando, a nossa memória vai ficando povoada de cruzes aqui. Para a gente chegar onde chegamos hoje, há um sem número de companheiros que não conseguiram chegar, que morreram no meio do caminho. Mas a morte desses companheiros, como Che Guevara, o capitão Carlos Lamarque e tantos outros anônimos, milhares de pessoas, foram um pouco a semente, um pouco o adubo que fertilizou a terra que brotou nesta situação de hoje. Então o fato de que a imprensa nos chama de terroristas, na verdade, para nós isso não é uma coisa pejorativa, e nós sabemos que nós nunca fizemos nenhum terror pelo terror. A gente apenas manifestou uma reação armada à violência da ditadura contra a democracia e contra a liberdade. Não nos sentimos diminuídos com isto e nem sequer menosprezados. Eu acho que quem vai ser condenado pela história não somos os que eles chamam de terroristas, mas sim aqueles que nos torturaram e que assassinaram. Estes é que são o vilipêndio da história e a escória da humanidade.
Dentro desse contexto do terrorismo, tanto você como a companheira Dilma e tantos outros são acusados de ter soltado uma bomba que atingiu um civil. Você poderia falar um pouco desse fato? Esse fato é bem ilustrativo do que acontecia naqueles tempos. Um grupo de companheiros de São Paulo resolveu dinamitar o consulado americano lá na Avenida Paulista e deixaram uma bomba em frente à biblioteca do consulado. Esses companheiros estão identificados, foi uma ação desenvolvida por um grupo de companheiros da luta armada, que assumiram essa ação. Evidentemente não precisa dizer nomes, mas esse fato é bem conhecido. Está registrado? Está registrado nos anais da história, nos depoimentos e na imprensa. Um cidadão chamado Lovecchio, não me lembro o primeiro nome, ia passando por ali, por acaso viu um pacote de onde saiu uma fumaça, chegou perto por curiosidade para ver o que era aquilo e nesse momento a bomba explodiu. E este cidadão foi atingido pela bomba e foi levado quase que imediatamente numa ambulância, foi levado para um hospital, ele estava ferido. Eram dois que foram lá ver, mas um foi ferido e o outro não. Quando chegou a polícia para investigar aquele atentado, algumas pessoas da região, guardas de prédio, disseram, olha, aqui tinha um rapaz aí perto que foi ferido quando a bomba explodiu. E perguntaram, mas onde é que está esse rapaz? Ele foi levado para uma ambulância e está no hospital. A repressão, a polícia descobriu qual era o hospital, foi lá, tirou o cara do hospital, levou para o quartel, levou para os porões da ditadura e torturaram o Lovecchio durante quase uma semana, para ele contar quem era a organização que tinha jogado aquela bomba ali. E ele não sabia de nada, porque era um circunstante, um cara que ia passando. Quando a polícia se deu conta que realmente ele não sabia de nada e que levaram de volta para o hospital, já era muito tarde, a perna dele tinha gangrenado e ele teve que amputar a perna. Essa é a realidade dos fatos. O que aconteceu ali. Passado muitos anos, na redemocratização, este cidadão, o Lovecchio, pediu uma indenização do Estado. Mas ele não era um perseguido político, ele não pôde ser enquadrado na lei de anistia, pois ele nunca tinha feito nada contra a ditadura, nem foi militante, então não era possível indenizá-lo, nem anistiá-lo, porque ele nunca foi perseguido político. Nesta situação, existe uma lei aprovada no Congresso Nacional específica só para dar uma indenização para esse cidadão. E ele hoje recebe uma pensão irrisória, mínima, de pouco mais de um salário mínimo ou um salário mínimo, de uma lei específica que foi aprovada no Congresso por fato dessa fatalidade dele ter passado ali. O que hoje faz o grupo Guararapes, aquele grupo do terrorismo nunca mais, toda essa escória da humanidade que ainda persiste se articulando em torno daquela direita que já morreu, esses fantasmas do passado. E mais os Mainardes. E mais hoje esses arautos né? do chamado PIG, do Partido da Imprensa Golpista. Até Alexandre Garcia fala isso. E resolveram criar a versão de que eu fui que joguei aquela bomba ali, que eu ganhei uma indenização 3 vezes maior do que a do Lovecchio e que ele, que foi a principal vítima, não ganhou nada. Ou seja, é uma deformação histórica muito baixa, muito desqualificada e que tentaram fazer passar como... E tendo aí é que é preciso, não sei se um dia vem a público, mas quem encabeçou este processo, essa tentativa de deformação da história, de mentira e de inverdade, foi um jornalista chamado Hélio Gaspar. E foi por aí que começou todo esse processo. Mas eu tenho confiança de que, apesar de tudo que eles vincularam, como dizia o Fidel Castro, a história um dia nos julgará e a história um dia nos vai restabelecer meridianamente para todo o país a verdade do que aconteceu naquele momento ali. Em síntese, não sei se eu consegui explicar, mas foi isso que aconteceu. Sim. Só a última questão. A gente sabe que a ditadura, na ideia, acabou, mas continua a tortura policial, o Estado ainda continua muito violento. Então a luta tem que continuar, como que é assim? Olha, eu há dias vi uma afirmação pela primeira vez na história de um órgão de comunicação lá do Rio Grande do Sul, dizendo que no Brasil não se pode pensar na existência de crime organizado sem a presença do Estado. Efetivamente, nós temos ainda um longo caminho para percorrer.
nós temos um processo inicial de redemocratização, de crescimento da economia, de incorporação de ambos os setores sociais na vida do país, mas essa questão do Estado, da repressão e da tortura ainda não está nem de longe resolvida. Eu acho que nós temos ainda muita coisa a fazer, é um assunto complexo, mas um dia é certo. Você não acha que o arbítrio policial e a tortura existente hoje é devido a que o Brasil não resolveu o problema do passado? Existe ainda, os torturadores estão aí anistiados também, aquela anistia que deu para os dois. É porque a história não foi resgatada, sei lá, não tem alguma coisa a ver que o processo de redemocratização brasileiro foi truncado? O processo nosso foi um processo de muita conciliação. A história brasileira é sempre uma história incompleta. Eu, há uns 2 anos atrás, estive em Córdoba, na Argentina, e vi presencialmente o que aconteceu lá com alguns torturadores. Em Córdoba, no caso, o famoso general Jesus Menéndez, que foi o homem que comandou as tropas argentinas na invasão lá das Ilhas Malvinas, que foi julgado como torturador, foi condenado, perdeu as estrelas de general que tinha, está cumprindo pena, prisão perpétua numa cadeia comum na Argentina. No Brasil, eles disseram que a anistia era esquecimento e, ao mesmo tempo que anistiaram as vítimas, anistiaram os torturadores. Impunidade, né? Isso gerou uma impunidade geral que hoje faz com que a tortura continue e os torturadores ainda se arroguem o direito de vir a público criticar os lutadores daquele tempo. É o nosso processo histórico meio enviesado, mas esse é o país que temos e é dentro desse mar que a gente tem que navegar e é por aí que a gente tem que dar um salto de qualidade e construir um futuro melhor. Acho que é isso. É isso aí. Tá, companheiro? Tá falado.